Vamos! Que isso, meus amigos? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que vitória, que loucura, que coisa boa. Quando a fase é boa, realmente tudo dá certo, né? Impressionante. Quando a fase é boa, tudo sempre vai dar certo. Vitória do Vascão. O Vasco derrotou o Fortaleza fora de casa 2-0 hoje no Castelão. Então, meu amigo, se você tá feliz, já deixa logo o seu like, que é muito importante para você ajudar aqui o vídeo. Já deixa seu comentário aqui embaixo, comenta aí Vasco, elogia o Ryan, elogia o Léo Jardim, enfim, deixa o seu comentário aí para ajudar também no engajamento aqui. Vamos comentar essa partida e comentar essa vitória do nosso Vascão, uma vitória maiúscula hoje lá no Castelão. Cara, uma vitória hoje do coletivo, né? Hoje é parabenizar todos os jogadores, todo mundo foi muito importante nessa vitória do Vasco. O Vasco tinha um jogo ali controlado, o Vasco fazia um bom primeiro tempo, o Vasco tinha as melhores oportunidades, saindo em velocidade ali com o Andrés Gomes. Já vai ser o meu primeiro destaque aqui, meu primeiro comentário vai ser sobre o Andrés Gomes. Baita partida, né? Até cansar, estava fazendo uma baita partida. O primeiro tempo muito bom, era o desafogo do Vasco ali pela direita. Que velocidade, né, tem um colombiano. Às vezes ele se enrola um pouquinho ali no último passe, mas, pô, tem uma velocidade, quando ele bota na frente é difícil de pegar, né? Tava ganhando praticamente todas as disputas ali com os zagueiros do Fortaleza. Quando botava na frente ali, a zaga do Fortaleza não chegava. Tava ganhando todas ali pela direita, mas tava pecando na hora do último passe, né? Tava pecando ali na hora de tirar o 10, enfim, mas destacar aqui a boa partida, um baita desafogo, né, do colombiano, que foi titular hoje. Entrou no lugar do Verratti, mas aí teve a mudança de posicionamento, né, com o Ryan indo ali para o meio e ele jogando pela direita. Uma partidaça do colombiano, acho que está realmente pedindo passagem aí nesse time do Vasco. Enfim, o Vasco estava bem, fazendo um bom primeiro tempo, fazendo uma boa partida, controlando, e o gol do Vasco parecia questão de tempo, né? O gol do Vasco ia sair a qualquer momento. O Vasco ia conseguir uma vitória, de certa forma, tranquila na Arena Castelão. Era o que estava se desenhando. Até o Hugo Moura, ainda no primeiro tempo, fazer uma bobagem, né? O Hugo Moura acabou fazendo uma bobagem, ainda bem que o Vasco se superou, conseguiu a vitória, mas poderia ter prejudicado, né, a equipe do Vasco. Ainda no primeiro tempo, uma entrada completamente desnecessária ali do Hugo Moura, ele acaba sendo expulso e o Vasco fica ali com 10 jogadores. Naquele momento, a primeira coisa que eu pensei, e acredito que você aí, amigo vascaíno, também pensou, é que, 3 pontos que pareciam fáceis, né, que viriam pra gente, muito provavelmente não vão vir mais. O Fortaleza vivendo uma situação muito complicada, precisando muito da vitória. O natural era o Fortaleza ir para cima e o Vasco acabar não aguentando, né, a pressão e deixando aí esses pontos escaparem. Mas, meu amigo, é nessas horas que a gente tem que aplaudir também o treinador que a gente tem, né? O Fernando Diniz é um cara realmente diferente. Não vou falar qualquer treinador não, mas a maioria dos treinadores, você tá jogando fora de casa, você tem um jogador expulso ali ainda no primeiro tempo, a maioria dos treinadores vai pensar o quê? Eu vou tentar segurar esse empatezinho aqui, porque, um empatezinho fora de casa com um homem a menos é um baita de um resultado. Não, eu vou tentar segurar. O Diniz não, meu amigo. O Diniz continuou com o mesmo jeito de jogar, a mesma forma que ele acredita e foi para cima do Fortaleza. E aí brilhou a estrela do melhor jogador do Vasco nessa temporada, do melhor jogador do Vasco no momento, Ryan. Esse também, quando bota na frente, é difícil, né? E falando do Ryan, dá os méritos aqui mais uma vez ao Fernando Diniz, né? Porque ele, nas primeiras semanas ali de Vasco, o Diniz dá uma coletiva falando que, olha, mandando um recado, né, para a direção do Vasco, não vende o Ryan agora não vende agora não, porque daqui a pouco ele vai valer 3 vezes mais. Se deixar ele trabalhar comigo, ele vai valer 3 vezes mais do que ele vale agora. E essa promessa está cumprida, né? O Ryan já vale 3, 4, 5 vezes mais do que estava valendo meses atrás. E aí o Ryan dá uma arrancada. Quando ele botou na frente ali, eu já sabia que nenhum zagueiro ia chegar. Quando ele bota na frente ali, eu sabia que não ia dar para a zagueirada chegar e queria parar só dentro do gol. E dá uma pancada, meu amigo, dá uma pancada. O Ryan tá igual um cavalo, meu amigo. Arrancou e deu-lhe uma traulitada ali sem chance pro goleiro, fazendo 1-0 Vasco. E aí, vamos para esse intervalo com 1-0. E aí, eu até pensei, agora, segundo tempo vai ser sufoco, né? Fortaleza precisando da vitória, vai vir para cima de qualquer jeito, vai ser difícil segurar. E foi exatamente isso que aconteceu, meus amigos. Fortaleza foi para cima do Vasco com tudo. E aí apareceu o outro grande nome do jogo. Aliás, para mim,
o grande nome do jogo, né? O Ryan, pô, foi importante demais, fez ali o primeiro gol, mas o grande nome da vitória do Vasco, essa vitória só aconteceu por conta da atuação do Léo Jardim. Que segundo tempo do Léo Jardim, meu amigo. O Léo Jardim brilhou, foi o melhor em campo, disparado, disparado. Fez ali umas 5, 6 defesas, evitando o empate do Fortaleza. E naquele momento, se o Fortaleza empata com um homem a mais, sendo o segundo tempo quase todo pela frente ainda, seria até difícil o Vasco segurar a virada, né? Mas o Léo Jardim, meu amigo, que isso, impressionante. Uma partidaça. Fez ali alguns milagres para garantir a vitória do Vasco. E foi um sufoco danado o segundo tempo inteiro. Segundo tempo todo, pressão, 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 pressão. E o Léo Jardim segurando, meu amigo. O Léo Jardim evitando, o Léo Jardim mantendo ali os 3 pontos pra gente. Eu acho que esses 3 pontos hoje na conta do Léo Jardim. Partidaça. Nota 10 hoje pro Léo Jardim. E aí o Vasco só vai se desafogar mesmo no final. Consegue ali um contra-ataque. Não lembro agora a minutagem do gol do Vasco, mas acho que foi aos 38 por ali, né, do segundo tempo. Contra-ataque ali do Vasco, e aí no cruzamento o goleiro tenta afastar e acaba dando no pé do DVD que entrou no segundo tempo, e aí, meu amigo, cravou o dele também, né? Em campo o trem tá solto, bota o homem para correr, zagueiro bateu no muro, é mais um gol do DVD faz 2-0, ali fecha o caixão, né? Quando ele fez 2-0 ali era só esperar o tempo passar mesmo e comemorar, né, essa vitória do Vasco. E a gente tem que comemorar mesmo essa vitória do Vasco. Acho que o Vasco vai para a 9ª colocação, uma vitória muito maiúscula fora de casa, colocando o Vasco de vez na parte de cima da tabela, colocando o Vasco com direito sim de sonhar com uma vaga em pré-Libertadores. Entramos de vez nessa disputa de uma vaga na pré-Libertadores e estamos vivíssimos também na Copa do Brasil, onde a gente está na semifinal, e eu acho que o Vasco está numa crescente que dá direito sim ao torcedor de sonhar, quem sabe, com um título de Copa do Brasil. Cara, momento bom demais do Vasco, momento muito gostoso. Desfrutem, aproveitem, desfrutem, vistem a camisa do Vasco, amanhã sai de Vasco na rua, tire a sua onda, porque a gente merece, tá? A gente já passou por muita coisa e a gente merece desfrutar desse momento. Destacar aqui também a dupla de zaga, né? Robert Renan e Carlos Cuesta, que mais uma vez passa invicto, né? O Vasco não levou gol hoje. Tudo bem que hoje teve uma contribuição danada do Léo Jardim, mas enfim, mais uma vez a dupla de zaga Robert Renan e Carlos Cuesta passando sem levar gol, mostrando aí a qualidade, né, desses dois defensores que o Vasco trouxe nessa janela e acertou demais nessas 2 contratações. No final teve aquela confusão, fiquei com muito medo de algum jogador do Vasco ser expulso, mas aparentemente não, ninguém foi expulso, time completo, time 100% para o jogo contra o Fluminense. É isso, meus amigos, baita vitória do nosso Vascão, vamos comemorar muito, porque a gente merece. Vamos lá, esse ano vai ser um ano bom, se Deus quiser. Já está sendo um ano bom, começou esquisito, mas está sendo bom. E bora para esse final de temporada aí, bem tranquilo, brigando por Libertadores no Campeonato Brasileiro e brigando por título de Copa do Brasil. Vasco neles, tamo junto, deixa seu like, se inscreva, fui!